Saudações, amigas e amigos. Eu sou Elison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts e também com exibição desde 2024 no canal Nosso Futebol, que agora é a Sportnet. E eu começo essa edição, a edição 160 do Quarta Categoria, pedindo para você que está nos assistindo, que está nos escutando, que siga a gente no @pcategoria no Instagram, também no X. A gente está trazendo sempre conteúdo, além das rodadas, além dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, muitas informações, muitas curiosidades. Então sigam a gente no @pcategoria e compartilhem nossos episódios que estão nos tocadores de podcast, também estão no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, curte nossos episódios, compartilha, manda dos grupos aí de futebol e diz que há conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro que está se afunilando, né? Porque agora chegou a hora da onça beber água. Dos 64 times que começaram, sobram 32 que vão fazer a primeira eliminatória da Série D já nesse próximo fim de semana. E para falar desses 16 confrontos, estão aqui comigo meus amigos Marcos Barcelos e Felipe Augusto. Felipe Augusto, inclusive, faz aniversário nessa semana, então eu já começo desejando a ele os parabéns. Feliz aniversário, Felipe, e uma satisfação também falar com você, Marcos. Um abraço para vocês, sejam bem-vindos. Obrigado, Elison, pelos parabéns. Completando mais um ano de vida, né? Eu acho que é o quinto ano, né, com quarta categoria. Falar sobre esse novo campeonato, né? Mata-mata começa, é uma nova fase. Tudo que a gente viu na primeira fase cai por terra um pouquinho, né? Tudo muda, nada pode interessar, digamos, para essa nova fase, né? Claro que os bons momentos, os bons times, os bons desempenhos ainda se destacam, são favoritos, mas o mata-mata é traiçoeiro, né? 2-0, você leva para os pênaltis, você pode ser eliminado, mesmo tendo uma campanha melhor na primeira fase. Então, vamos falar muito sobre esse mata-mata que começa nesse final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, Elison, Felipe. Inclusive, parabéns, Felipe, pelo seu aniversário, já dando os parabéns antecipado aqui na gravação. E a todos vocês que nos acompanham pelo Sportnet e também nos tocadores de podcast. Agora é a hora que toda a lógica, né, da primeira fase vai ser posta à prova, né? Porque agora temos os chaveamentos entre grupos, né? E todos os conceitos que a gente tinha de cada equipe só vão valer a partir de agora. A gente vai ter uma noção melhor agora de se tal grupo era mais forte, outro era mais fraco, porque durante os confrontos entre os times nos grupos, a gente podia analisar apenas os grupos. Agora a gente pode ter noções invertidas, algumas noções que devem permanecer, mas vamos falar de cada confronto, ver como cada equipe desempenhou e como que cada confronto se desenha a partir de agora. É isso aí, a gente vai falar confronto por confronto, e aí, na minha opinião, já deixando aqui antecipado que eu acho que o confronto mais difícil vai ser talvez o último que a gente vai falar, e também o encontro anual, quase que sempre acontece entre Asa e Ferroviário, mas iremos falar jogo a jogo depois da nossa vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. É isso aí, chegando agora com mais uma edição do Quarta Categoria, agora para falar sobre o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana. Para quem está acompanhando pela Sportnet, exibição inédita às 7 da noite da quinta-feira, dia 1º de agosto, para falar dos jogos do fim de semana, e sem data aí para passar em quem está acompanhando pelo YouTube, também pelo Spotify, pelos tocadores de podcasts. E a gente vai agora começar a trazer jogo a jogo, e vamos trazer na ordem das partidas, na ordem em que as partidas acontecerão nesse próximo fim de semana. O jogo que vai abrir o mata-mata, né, a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, para quem joga FM, para quem jogava FM, está acostumado com essa nomenclatura de 16 avos de final, que é
a fase mata-mata antes das oitavas de final, ela vai ser aberta no sábado, às 3h30 da tarde, com o confronto entre Goiatuba e São José. O São José, na verdade, terminou na segunda posição do grupo A8. O Goiatuba terminou na terceira posição do grupo A7. Esse vai ser o primeiro jogo do mata-mata, Felipe. O que é que a gente espera aí dessa partida? Tá mutado. Opa, agora sim. O Goiatuba perdeu a primeira posição, perdão, a segunda posição por um gol, né, contra o Cianorte, pelo saldo de gol, acabou ficando em terceiro. Venceu o Inter de Limeira, né, um resultado difícil de acontecer, né, Inter de Limeira perder um jogo, acabou que aconteceu nessa rodada. Na última rodada, a Inter de Limeira já não lutava por nada, digamos, nessa última rodada, já era líder garantida há um bom tempo. E o Goiatuba, né, vai ter novamente um confronto contra um sulista, né, dessa vez um gaúcho, né, o time enfrentou o Cascavel e o Cianorte 2 vezes na primeira fase, agora vai ter essa viagem até Porto Alegre. Logisticamente não é tão complicado assim para as duas equipes, né, são de Goiânia para Goiatuba são 4 horas, né, então de ônibus, então, e tem aeroporto entre Goiânia e Porto Alegre, não é algo tranquilo também, então logisticamente não tem uma dificuldade tão grande assim, tirando essa viagem de 4 horas para chegar até o aeroporto, né, ou até a cidade, no caso São José. O São José teve uma campanha tranquila na primeira fase, né, o grupo A8 se definiu bem rápido, né, tirando a questão da classificação, de quem seria o líder, quem seria o segundo, terceiro e quarto. O São José tem Giovanni Gomes, né, como um grande destaque, até mesmo o grupo A8, a gente pode ser, enquanto o Goiatuba tem o Alex Henrique, né, que conhece muito bem a Série D, subiu com a Aparecidense, também o time goiano. A gente vai ter um confronto inédito, né, e de duas equipes que se diferenciam muito quando são visitantes, né. O São José tem a terceira melhor campanha como visitante, enquanto o Goiatuba tem a pior campanha como mandante em classificados, né. É o único time que não tem 50% de aproveitamento em casa, então esse é um fator que para o São José pesa bem, né, pesa a favor, né, já que tem uma campanha muito boa fora de casa contra uma equipe que não consegue fazer valer o mando de campo, consiga a classificação fora de casa, digamos, né, com 12 pontos contra 10 só em casa. São José tem uma vantagem, né, mas esse confronto entre centroavantes vai ser bem interessante, né, Alex Henrique de um lado e o Giovanni Gomes do outro. Bem mencionado pelo Felipe, são duas equipes que têm ataques com poderio semelhante, né? As duas equipes terminaram a primeira fase com 21 gols marcados. A defesa acabou sendo o diferencial do São José para conseguir a classificação mais tranquila em relação ao do Goiatuba, que sofreu bastante na fase de grupos, inclusive iniciou uma campanha em casa com uma derrota acachapante até da Inter de Limeira por 3-1, jogando em Goiatuba. E ao longo da competição que o Goiatuba foi se encontrando, inclusive logo na rodada seguinte ganhou fora de casa do Cascavel por 4-1, mas mesmo assim passou por alguns percalços até o time se encaixar e entender que era um time de classificação, né? Até a gente entender isso levou um tempo. O São José, durante a primeira fase inteira, a gente teve essa certeza de que o São José ia terminar entre os 4 primeiros, foi uma equipe bem constante, né? E acredito que por conta até desse histórico de Goiatuba ser o pior mandante, o São José ser um dos melhores visitantes, o São José até sair na frente, mas a gente já viu que a Série D já pregou algumas peças na gente, né? Vale mencionar ano passado que o Iguatu era o melhor mandante, né, da Série D do ano passado, pegou uma equipe que não era tão bem como mandante, tinha alguns bons resultados como visitante, mas ainda assim era a lógica daria vitória para o Iguatu, mas dentro de campo acabou passando o Anápolis que conquistou o acesso. Então tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar. O segundo jogo desse mata-mata será no sábado às 4 da tarde. Teremos vários no sábado às 4 da tarde, mas vamos na ordem da tabela. E o jogo será entre Maranhão e Tunaluso. A Tunaluso acabou na liderança do grupo A1 e o MAC foi o quarto colocado do grupo A2, Marcos. O que é que a gente espera aí? Um confronto de dois times bem tradicionais dentro do cenário do futebol do Norte e Nordeste. Na verdade é um reencontro, né? A gente teve uma Tunaluso aí que fez uma grande primeira fase, né? Passou sem muitos sustos, inclusive líder, né? O Bruno achava que até que a gente esperava que o Manauara fosse sobressair
até pela campanha do ano passado, até pelo que a Tunaluso apresentou em outras edições, né? A gente sempre fica com aquela incerteza de quando que a Tuna pode vir a ser uma equipe que represente toda a camisa que tem, e essa temporada até então vem sendo assim, o Tunaluso vem muito forte. E do outro lado, o Maranhão passou muito errante durante a campanha. A gente ficou em alguns momentos da primeira fase do Maranhão, a gente se perguntou, agora vai? E parecia que não ia. Até que o Maranhão conquistou essa vitória fora de casa importante contra o Altos, né, e se garantiu. E é um roteiro até semelhante do último confronto entre as duas equipes há 2 anos atrás. A Tunaluz vinha muito bem na primeira fase, o Maranhão muito errante, e aquele confronto entre Tunaluz e Maranhão, no qual o Maranhão classificou após uma vitória fora de casa, uma decisão de pênaltis, foi a partir dali que a gente viu que o Maranhão virou a chave. Né? E foi até as quartas de final quando perdeu para o Ferroviário de Ciel. A gente espera mais 2 grandes confrontos. Acho que o Maranhão, pelo histórico que a gente já viu na Série D, a gente sabe que pode chegar no confronto desse equilibrar as ações, mas a Tunaluz acho que vem mais concentrada do que em temporadas anteriores. Acho que vamos ter mais 2 grandes duelos. O Maranhão é um estranho ninho, digamos, né? É um time que de repente surgiu no G4, digamos, porque a gente via um time muito cambaleante, como o Marcos citou, e que de repente conseguiu a classificação, né? Então foi um grupo que o quarto colocado, grupo A2, né? Digamos que a luta foi para não se classificar, né? Iguatu parecia que conseguiria essa vaga até a última rodada, mas depois acabou empatando e o Maranhão acabou sobrando com essa vaga, né? E até mesmo a campanha recente, né, da equipe não é tão boa assim, né? E acabou que o grupo fez com que tivesse essa oportunidade do Maranhão se classificar. A Tunaluso, para mim, né, como eu citei, tem talvez o trio de ataque mais competente, mais eficaz da competição, né, com o Alex Silva, o Ronald, principalmente o Ronald, e o Jaime é favorito, né? E assim, mas aquilo que a gente falou, né? Mata-mata, perdão, é traiçoeiro, mas a Tunaluso não tem como não colocar como favorito, ainda mais que o Maranhão tem a penúltima pior campanha entre os classificados, enquanto a Tuna é a sexta melhor. Né? Até mesmo a campanha em casa e fora do Maranhão não é tão regular assim. Então, de fato, é uma surpresa estar na segunda fase, depois do que fez na fase de grupos, onde não parecia que se classificaria, mas acabou o grupo deu essa oportunidade para a equipe passar de fase. Durante boa parte da primeira fase, o Maranhão estava ali, disputando cabeça a cabeça da lanterna do grupo, né? Estava bem mal, conseguiu a reação suficiente para se classificar para a próxima fase. O outro jogo que será no sábado às 4 da tarde vai ser o Maricá, que vai enfrentar a Aparecidense. A Aparecidense terminou na primeira posição do grupo A5, enquanto o Maricá foi talvez uma das grandes e boas surpresas dessa Série D, se classificando na 4ª posição desse grupo A6, Felipe. É mais um jogo, né, de extremos, né? A Aparecidense teve a melhor campanha da primeira fase, vai pegar o time que teve a 30ª melhor campanha, que é o Maricá. É a antepenúltima equipe, né, entre os classificados de melhor campanha. A Aparecidense, né, lutou ali com o Ada e a Inter de Limeira para ver quem seria teria a melhor campanha. A Inter de Limeira parecia a mais pronta para isso, mas acabou que na última rodada a Aparecidense conseguiu tomar essa liderança aí. O time do Lúcio Flávio, né, que vem muito bem aí a equipe, muito consistente desde a primeira rodada, né, quando conseguiu um resultado muito bom contra o Capital, e já parecia pronta para conquistar essa classificação tranquila, e foi assim, né, manteve essa tendência até o final. Um time muito regular, né, um time que começou bem e terminou bem, que é um ponto importantíssimo para a equipe, enquanto o Maricá também, né, ali teve uma certa dúvida se classificaria ou não em algum momento, mas também, se a gente for ver agora que acabou a primeira fase, o Maricá não sofreu tanto assim como poderia ter sofrido, né? O Pouso Alegre e o Água Santa, algumas vezes, a luta foi entre essas 3 equipes, mas acabou que o Maricá sempre esteve ali bem na classificação e faz por valer, né? É o time
parecia mais pronto entre os cariocas e acabou que foi o único classificado. Então, mas a Aparecidense, de fato, larga na frente nesse confronto, é a favorita, sim. Isso a gente vai ficar repetindo falar que mata-mata é traiçoeiro, mas de fato, a Aparecidense é a favorita, sim. Assino embaixo com relação à Aparecidense, favoritíssima nesse confronto, né? Até não só pela bola que está jogando, mas também pela experiência que tem na competição, uma equipe que sabe o que faz no mata-mata da Série D, desde que a gente acompanha, desde que a gente tem esse podcast aqui, o Aparecidense está sempre chegando muito forte no mata-mata, né? Chegou pelo menos 2 vezes nas quartas de final, né? E depois passou algumas temporadas na Série C, está de volta esse ano, mas acredito que é uma das equipes que a gente já viu tentar fazer esse bate-volta, talvez seja uma das equipes mais focadas e com grande potencial de realizar isso, né? E enquanto o Maricá foi uma equipe que, embora a gente olhe agora e vê que foi uma equipe que sempre teve ali no G4, de certa forma, consolidado, a gente viu que na última rodada correu bastante risco de ficar de fora. Acabou perdendo, apesar de um empate contra o Rio Branco, num jogo que absolutamente para o Rio Branco não valia muita coisa, a não ser questão de melhorar sua posição na classificação geral, né? Porque no contexto do grupo A6 já não valia muita coisa. Era mais para testar atletas, testar formações. E para o Maricá um empate. Valia um empate para ter uma classificação segura. Acabou tomando de 3 do Rio Branco e por conta do Nova Iguaçu ter empatado contra o Porto Vitória, o Maricá terminou dentro. Porque ficou a um gol do Porto Vitória da equipe do Maricá ficar de fora. É uma equipe que gerou muita empolgação por conta da temporada passada, com acesso no estadual, título da Copa Rio e pelo início de temporada, mas enfrentou alguns percalços, embora estivesse sempre no G4, enfrentou muitos percalços e entra nesse confronto como uma possível zebra, caso passe da Aparecidense, embora, como a gente vem falando, mata-mata sempre traiçoeiro. Exatamente, né? Até porque a gente lembra muito daquele Santa Cruz e Retrô, né? Que o Santa Cruz passou com a melhor campanha de todas, pegou o Retrô, o time jovem, acho que na sua primeira Série D, e com a pior campanha entre os classificados, e acabou que o Retrô se classificou. Outro jogo, sábado, às 4 da tarde, vai ser o confronto entre Água Santa e Ceilândia. O time do Distrito Federal ficou na segunda posição do grupo A5, enquanto o Água Santa começou mal, mas depois conseguiu uma reação nessa parte final da primeira fase e se classificou na terceira posição do grupo A6. A campanha do Água Santa foi um tanto curiosa, né? Pela forma como começou, sinceramente, a gente não dava muita coisa pelo Água Santa ali no início. Inclusive, chegou a ocupar a lanterna do grupo A6 e com muita justiça vinha fazendo um início muito ruim, mas teve a chegada de reforços, a equipe cresceu bastante e ocupou com justiça a terceira posição da chave, né? Venceu o Pouso Alegre nesse duelo final, que era o confronto direto por uma das vagas. Quem vencesse estava dentro e acabou conseguindo um resultado importantíssimo fora de casa, né? E o Água Santa classificou bem até terceiro lugar, né? Acabou ultrapassando o Maricá, né? No final das contas, o saldo da campanha foi bem positivo até então, né? Mesmo com os percalços. Só que do outro lado pega um Ceilândia que foi muito constante. Se a gente estava falando do Maricá, que estava sempre no G4, mas com alguns percalços ali no meio do percurso, né? O Ceilândia não teve esses percalços. Chegou muito bem a segunda colocação do grupo, em algum momento brigou pela liderança junto contra a Aparecidense. Então, assim, acho que agora vamos ter a prova de quanto o Água Santa cresceu de fato na competição e do lado do Ceilândia, o quanto essa campanha de segundo lugar no grupo A5 foi real, né? Vamos ver agora no mata-mata se o Ceilândia consegue pôr à prova essa segunda posição e mostrar força também. O Ceilândia teve uma campanha melhor do que 4 líderes, né? É um dos times aí que foi segundo colocado, que está entre os 8 melhores, assim como o Santa Cruz, né, que não foi líder também, mas está entre os 8 melhores
da competição. O Ceilândia tem uma campanha muito boa dentro de casa, né, enquanto o Água Santa nem tanto. E o Ceilândia, né, também, foi muito consistente também, né, um grupo A2 não, A5, né, com os 3 primeiros colocados, e o grupo A8, né, com os 4 que se classificaram, foram bem consistentes aí na campanha. O Ceilândia não sofreu para se classificar, teve a briga, né, para ser líder, né, que acabou escarrando um pouquinho, né, ali no final contra a Aparecidense, mas também chega bem, né? Também é um time consistente, começou bem, termina bem a competição. Enquanto o Água Santa, a gente tem também a mesma percepção do Maranhão, né? Parecia que o Pouso Alegre seria esse quarto colocado, e acabou que na última rodada o Água Santa apareceu e conseguiu a vaga na próxima fase, né? É um time que vai ter que modificar muito bem aí a forma de jogar, né? Porque de fato chegou cambaleante, né? Mas foi mais uma equipe aí que parece que teve uma classificação culposa, digamos, e acabou passando de fase. O último jogo do sábado, às 4 da tarde, tem um confronto do Paranaense Cascavel contra o Catarinense Barra. E o Cascavel, apesar de não ter feito uma campanha melhor do que a do Barra, né, que acabou o Barra foi líder do grupo A8 e o Cascavel foi o quarto do grupo A7, mas o Cascavel, Felipe, vai chegar com 2 responsabilidades aí para esse confronto. A primeira eu vou mostrar agora. A vitória na 8ª rodada foi aberta com esse tirambaço do Félix Jorge do meio da rua, que abriu o caminho para a vitória por 2-0, que praticamente garantiu o Cascavel aí na próxima fase, né? Garantiu a classificação da Serpente, e em grandíssimo estilo, nesse chute do meio da rua, no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro, um gol realmente espetacular. O golaço da última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E o segundo gol do Cascavel também traz outro momento. Marcão, atacante, ex-Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, passou por todo tipo de Atlético, Figueirense, Paysandu, jogou no Remo também, 39 anos, experientíssimo, e fez o segundo gol da vitória do Cascavel nessa última rodada da primeira fase, que coloca o time para enfrentar o Barra, Felipe, na próxima fase, aí nesse primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o golaço e o momento aquele da rodada vão para o mesmo time, de maneira inédita aqui no quarta categoria, com o Marcão aí fechando e garantindo esse lugar no momento aquele. O Marcão, ele vem sendo reserva, né, da equipe, ele é reserva da equipe, mas vem entrando nos jogos, foi o primeiro gol dele na competição, né, e ele foi abraçar um outro famoso aquele que é o treinador, que é o caso do Tcheco, né, que é o treinador do Cascavel. Eu acho que é o treinador mais vitorioso do Cascavel, ali, que tem mais vitórias, mais conquistas, mais boas posições na história da equipe. É um jogo que é um reencontro, né? No ano passado foram 2 equipes que estiveram no grupo A8, fizeram campanhas ruins, foram decepcionantes, né? O Barra estreava na competição, enquanto o Cascavel vinha para 4ª ou 5ª participação seguida, e foram campanhas bem abaixo, bem ruins, mas acabou que o Barra fez 3-0 nos 2 jogos, né? Mesmo com essa campanha ruim que fez no ano passado. Dessa vez o cenário é diferente, né? O Barra é muito consistente, né? Parece que entendeu que a Série D no ano passado e esse ano conseguiu fazer um time mais forte, mais conhece melhor a competição e melhor também em qualidade, conseguiu fazer esse time e se classificou de uma maneira bem tranquila, lutou ali no final pela liderança, né? Que acabou que o Joinville se desgarrou um pouco, o São José que entrou nessa briga para ver quem seria o líder, enquanto o Cascavel ficou numa gangorra, né? Saindo e entrando do G4, e na última rodada teve um confronto direto, né? Contra o Uberlândia. O Cascavel dependia de um empate para classificar, só na frente, como a gente mostrou com o Félix Jorge, um golaço. O Uberlândia empatou no segundo tempo, é um jogo tranquilo, acabou cedendo um empate, e depois o Marcão no finalzinho fez o gol que garantiu a classificação. É um jogo de 2 equipes que tem um sonho de chegar à Série C, mas o Barra tem mais consistência atualmente, né? Enquanto o Cascavel perdeu muita força no passar dos anos, mas acaba que com a classificação conseguiu colocar 2 paranaenses na próxima fase, mas de fato o Barra bem melhor. O Cascavel vai ter que aproveitar esse embalo, né, esse último sprint que deu aí
para chegar nessa fase, mas de fato o Barra está à frente nesse confronto. São duas campanhas distintas, né? O Barra mais com uma questão de afirmação, né? Uma campanha de afirmação, ainda mais que o Barra gera uma expectativa e na temporada passada não correspondeu e esse ano precisava corresponder a qualquer custo e conseguiu muito bem, né? E já pelo lado do Cascavel, depois de algumas tentativas frustradas de acesso, né? E até de classificação da primeira fase, que já estava muito difícil, né? Tiveram campanhas muito ruins nos últimos anos e fez uma campanha mais de resgate, até de autoestima, né? E o Cascavel, embora tenha passado por muitos percalços, chega com alguma moral por conta disso, né? Acaba resgatando um pouco daquele Cascavel que a gente esperava sempre estar brigando no mata-mata, né? Vai ser um confronto difícil, né, para as duas equipes, e acredito que o Barra, pela campanha que fez, pela consistência que teve, entra como favorito, mas não podemos descartar que o Cascavel agora entra com outro espírito para a competição. No sábado, agora às 5 da tarde, a gente tem um dos confrontos mais difíceis, mais equilibrados aí da primeira fase, desse primeiro mata-mata, na verdade, apesar de ser um duelo de duas equipes que uma terminou com uma das melhores campanhas, que foi o Asa, mas que vai enfrentar o Ferroviário. O Ferroviário foi o quarto colocado no grupo A3, o Asa foi líder do grupo A4, e é uma partida, Felipe, que coloca frente a frente dois caras que são chama gol na Série D, principalmente, né? Vai ter o Ciel pelo lado do Ferroviário e o Marcelo Toscano pelo lado do Asa de Arapiraca, dois jogadores, inclusive, que estão brigando cabeça a cabeça pela artilharia da Série D. Sem contar o Bruno Viçosa, né, também, que é outro cara conhecido aí da Série D, né? Começou bem a competição, teve uma queda de produção, virou reserva no time, mas de fato é um jogo mais interessante, né? Porque a gente vai ver agora de fato a força do Asa, né? A gente colocou que o Asa realmente é um time mais forte no grupo A4. E agora terá um confronto contra um grupo mais forte da competição, que é o grupo, teoricamente, o grupo mais forte, já que em campo o Ferroviário não entregou tanto assim como se esperava, né? Assim como o Souza e o 13 ficaram pelo caminho também, até que parecia que o Horizonte conseguiria essa vaga, mas acabou que o Ferroviário contou aí com a vitória e também com o tropeço do Horizonte para conseguir essa classificação. O Ferroviário é um dos times que caiu ano passado, todos os times que caíram ano passado estão na segunda fase, o Ferroviário é um desses, e é um jogo que realmente é o que mais chama atenção, né? A gente vê se realmente o primeiro do A4 está ou não no mesmo nível do quarto do A3, apesar que o grupo A3 não foi tão bom quanto a gente esperava e imaginava. Mas, de fato, é o confronto mais interessante, sim, mais equilibrado, muito por essa questão que você citou, né? Ciel de um lado e Marcelo Toscano do outro, dois famosos aqueles que vão se enfrentar, conhecem bem as divisões menores, né, dos últimos anos e que vão fazer um grande confronto. O Asa, ainda acredito que realmente não era apenas o grupo mais acessível, era realmente um time mais forte, teve ali uns tropeços, se classificou virtualmente muito rápido, né? A liderança também veio rapidamente, digamos, foi bem segura, né? Não teve sufoco para ser líder, né? A gente sempre brincava aqui, né, que toda rodada mudava quem poderia ser o clube que iria atrás do Asa, mas nenhum chegou perto e o Asa chegou muito tranquilo, enquanto o Ferroviário teve que lutar até a última rodada pela classificação. Eu acho que o comentário a se fazer sobre esse jogo é bem pela lógica que o Felipe trouxe aqui. A gente vai pôr à prova o quanto que o Asa realmente é forte ou o quanto que o grupo A4 é acessível, mas eu acho que a gente precisa também pontuar uma coisa, que o Ferroviário, embora tenha pegado uma chave mais forte, era uma das equipes que poderia ter chegado nessa reta final com mais força, mas acabou que entrou num bolo de um grupo de times que parecia que não queriam se classificar. Então, tipo assim, embora o Ferroviário possa ser o primeiro grande teste do Asa, a gente tem que entender também que o Ferroviário
não apresentou um grande futebol para a gente enquadrar até como um possível equilíbrio aí para o Asa. Eu acredito que vai fornecer esse teste ao clube alagoano, mas passa longe de tentar equilibrar em favoritismo. Eu acho que o Asa permanece favorito, até porque se você pega uma chave fraca, você tem que fazer o que o Asa fez mesmo, né? Passar o carro em geral e, claro, passou um ou outro jogo ruim, mas conseguiu, não precisou passar por nenhum sufoco. O Ferroviário não teve uma chance de se sobressair em relação aos demais rivais que estavam ali por baixo e não teve essa qualidade, não demonstrou qualidade para isso e classificou por um ponto, um empate na rodada final, jogando em casa. Então, assim, passou por perrengue até demais. Então, a Asa para mim segue favorito, mas claro, vamos ver o quanto que o Ferroviário pode ser esse teste pro Asa. Do lado do Ferroviário, quem fez a diferença, para surpresa de ninguém, para conseguir a classificação foi Ciel, né? Sempre com gols decisivos. E o Ferroviário que classificou agora sob o comando de Marcelo Vilar. Isso aí talvez faça um diferencial aí para o time nesse mata-mata, já que o Marcelo Vilar é o treinador que é bicampeão da Série D do Campeonato Brasileiro, ganhou justamente, inclusive com o Ferroviário, né, em 2018, e com o Botafogo da Paraíba lá para 2013. A gente vai pausar aqui o quarto categoria rapidinho, vamos para o intervalo e já a gente volta falando do restante dos confrontos desse primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com essa edição 160 do quarta categoria, também com exibição na Sportnet. E mais uma vez eu peço para que quem está nos assistindo, quem está nos escutando, que siga a gente no @pcategoria, tanto no X quanto no Instagram. Curta nossos conteúdos, compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, também no YouTube, onde você pode se inscrever no nosso canal para receber sempre a notificação quando tiver episódio novo do quarta categoria. Deixe seu like, curta o nosso episódio também e avise para todo mundo que tem conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, também na TV a cabo, né, já que a Sportnet está disponível na Claro TV e também na Sky, levando a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro em todo canto desse país. Bom, seguindo nos jogos do sábado, só que ainda agora partindo para o turno da noite. Para mim, 6 horas não é tarde, para mim 6 horas é noite. E sábado às 6 da noite a gente vai ter o confronto entre Misto e Portuguesa. A Lusa foi líder do grupo A6, Felipe, e o Misto acabou na quarta colocação desse grupo A5, mas também já tinha a classificação encaminhada em uma chave que muita gente não quis se classificar e que contava com um dos diferenciais negativos da Série D, que foi o Porto Velho. Exato, né? E um confronto, né, que me surpreendeu, pelo menos, né, nunca foi disputado, nem mesmo naquelas Série A, né, naquelas edições de Série A que teve muitos clubes, né? Um confronto inédito na história das duas equipes, nunca se enfrentaram. De um lado, a Portuguesa, que tem 100% de aproveitamento em casa, né? Então a força do Canindé, que poderia não ser a casa da equipe na Série D, mas acabou que foi adiada a reforma, fez com que o time se mantivesse no estádio original, no estádio que era da equipe, e fez valer muito essa força, né, para conseguir essa classificação, né? Foram 21 pontos dentro de casa contra 9 fora de casa, tanto que o Misto tem uma campanha melhor fora de casa do que a Portuguesa, né? E foi um grupo, né, com times, né, que foram eliminados, muitos que não tiveram tanta força assim, né? O Misto, a gente ficou assim, o Capital tinha matematicamente a possibilidade de passar o Misto, mas o futebol nunca foi demonstrado para isso, né? Acabou que o Misto teve tranquilidade para chegar até essa fase. Enquanto a Portuguesa
tem umas melhores campanhas da competição, tem, como citei, a melhor campanha junto com a Tunaluso, dentro de casa como mandante, mas que tem um mata-mata agora para melhorar o que a gente tem visto, né? Porque realmente não foi um time que encantou a gente como poderia, como um líder se espera, né? Assim como foi a Aparecidense, como foi o Asa, como foi até o América, que no finalzinho conseguiu a classificação, e a Portuguesa agora vai ter um novo campeonato para demonstrar isso, né? Porque de fato, mesmo com a liderança, eu até sinto isso nos torcedores da Portuguesa, a gente conhece o Sérgio, né? Ele também não está muito empolgado, tão empolgado assim com a Portuguesa, não pela questão pela questão histórica recente da equipe, mas também porque não vem demonstrando aquele futebol vistoso que se espera de um líder de chave, né? Mas mesmo assim teve muita tranquilidade, foi muito acima dos outros, apesar do Rio Branco não ter ficado tão longe assim em desempenho, mas de fato a Portuguesa vai ter um novo campeonato para se mostrar mais forte e mostrar que o desempenho pode ser melhor que o resultado, porque o resultado de fato foi brilhante nessa primeira fase. O último jogo do sábado vai ser às 7 da noite, em um confronto entre Luverdense e Rio Branco. O Rio Branco que acabou na segunda posição, justamente atrás da Portuguesa, né, no grupo A6, e no grupo A5 a Luverdense acabou ficando ali na terceira posição, e tem capixaba em campo, e até nas redes sociais do Rio Branco, Marcos, existe uma hashtag lá, rumo ao acesso, alguma coisa assim. O pessoal está confiante aí na classificação, não só nessa fase, mas para subir para a Série C do ano que vem. Não só por conta até do desempenho do Rio Branco, mas também porque agora também tem chegado reforços, né? Então a gente espera uma equipe mais encorpada para o mata-mata. O Rio Branco, embora não tenha ficado em segundo, acho que chamou mais atenção aos olhos de quem acompanha o desempenho das equipes do Grupo A6 do que a própria Portuguesa, né? Eu acho até que nos dois duelos entre Portuguesa e Rio Branco, embora tenha perdido e empatado, o Rio Branco eu achei que jogou até melhor do que a Portuguesa, né? E terminou muito bem a primeira fase, né? Foi a melhor equipe do retorno. Teve a melhor campanha do retorno de todas as 64 equipes. Acho que pro futebol capixaba, a gente saber disso não é pouca coisa, né? E eu acho que isso traz a empolgação do torcedor do Rio Branco, torcedor capixaba no geral, né? E acredito que o Rio Branco entra forte para esse mata-mata e vai pegar do outro lado o Luverdense, que junto com o misto, ficou até na dúvida durante a última rodada quem que poderia ser o adversário do Rio Branco, né? Até porque o misto saiu na frente, por algum momento ele ocupou a terceira posição, só que o Luverdense reocupou essa posição, né? E é uma equipe que tem uma defesa muito experiente e um meio-campo e ataque um pouco mais jovem, né? Mas bastante rodado. Então vai pegar um adversário bem cascudo até, de certa forma, embora esteja retornando às competições nacionais, né? Tentando voltar aos poucos a ser o Luverdense que foi há uns 8 anos atrás, mas é uma equipe bastante perigosa, né? E fez aquilo que a gente estava falando que o Ferroviário não fez, né? O Luverdense misto fizeram isso, se os adversários de baixo não estão correspondendo, a gente vai corresponder. E tanto que conseguiram uma classificação suave numa chave que poderia ter pintado sendo mais difícil. Eu acho que isso chama atenção e acho que é um fator que o Rio Branco precisa estar atento. No domingo, as partidas serão iniciadas às 4 da tarde e o confronto do América de Natal, líder do Grupo A3, que vai enfrentar o Juazeirense, quarto colocado do Grupo A4. O jogo vai ser no Adalto Moraes, mas o América de Natal que acabou, inclusive, tirando, né, a liderança do Santa Cruz na última rodada do Grupo A3, dessa vez chega forte com o comando do Gerson Guzmão, que assumiu o time aí já nessas duas últimas rodadas da primeira fase. Não tem como não ver esse confronto e não lembrar de 2017, né? O América era amplo favorito contra a Juazeirense no mata-mata do acesso. E acabou que no Adalto Moraes, né, que a Juazeirense historicamente é muito forte ali, fez 3-0 contra o América e depois teve tranquilidade para manter o empate em 1-1 em Natal para conseguir o acesso inédito para a Série C, né? Foi o início, digamos, do calvário do América
na competição, né, que não conseguiu, demorou um tempo para voltar para a Série C e acabou que bateu e voltou. E dessa vez a gente vai ter um confronto. Novamente o América chega como um favorito, né, pela campanha que faz, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem também, e eu acho que isso é interessante, né, um investimento com resultado, né, com jogadores interessantes, né, com jogadores fortes. Né, eu acho que o Souza é um caso muito, muito bom disso, né, é aquele que você quer que faça a diferença, e ele faz a diferença no meio campo do América, foi assim na primeira fase, assim como o Renan Bragança, que não é um famoso aquele, mas que no gol se garantiu muito bem. A Juazeirense não tem um ataque muito forte, enquanto o América se destaca bem nesse quesito, né? São 21 gols, e a defesa também é muito boa, né? Tomou apenas 9 gols, quando a Juazeirense fez apenas 12, então tem uma média menor que um gol, e tomou 15, né? A defesa não é tão ruim assim, mas de fato agora é um jogo que o América tem para exorcizar esse fantasma na Série D, né? Já que nas duas últimas participações no Nordeste, as duas equipes se enfrentaram, e o América venceu as duas, inclusive em 2025, né? Então o América reverteu o histórico, o retrospecto agora é favorável para a equipe potiguar, mas na Série D tem esse fator aí, né? E o América sabe que a Série D é traiçoeira, né? É um time que conhece muito bem como esse mata-mata é traiçoeiro, e agora vai reiniciar esse processo, esse mata-mata contra a Juazeirense. É favorita, a Juazeirense parecia que brigaria pela vice-liderança da chave, né, do grupo A4, caiu um pouco de produção, mas garantiu classificação, e agora vai ter o América pela frente e tentar provar, né, que é um time que conhece muito bem a Série D, um time muito copeiro, joga muito bem o Adalto Moraes, como a gente citou, não só na Série D, mas na Copa do Nordeste também. Então, esse primeiro jogo vai ser essencial para a gente ver o que vai acontecer na sequência da competição. O América que vem carregando o trauma da segunda fase, que é justamente no ano passado, quando passou na quarta colocação, pegou o Retrô, empatou em casa, foi eliminado fora nos pênaltis. Então, o América que tem que vencer também esse trauma recente, né? Já vem num calvário longo na Série D, e tem esse calvário recente da temporada passada, quando foi eliminado no primeiro mata-mata. Também às 4 da tarde do domingo teremos outro confronto de grupo A3 e A4. O Central vai enfrentar o Lagarto lá no Lacerdão, o Lagarto que foi o segundo colocado do grupo A4, vai enfrentar a Patativa, que surpreendeu muita gente, mas caiu um pouco na reta final e acabou na terceira posição desse grupo A3. O Central foi uma grata surpresa aí na competição. A gente tinha até mencionado o quanto a equipe do Central era, pra gente, uma das equipes que não deveria nem estar disputando, até por conta do rebaixamento no estadual, né? Incertezas para a Série D, mas foi uma surpresa daquelas. A gente viu a grande campanha que vinha fazendo até então, né? Chegou a bater o Santa Cruz dentro do Arruda, né? Fez bons jogos ao longo dessa trajetória. E vai pegar um Lagarto que, do outro lado, a gente esperava mais do Lagarto. Né? No grupo A4, junto com o Asa, a gente esperava que o Lagarto fosse aquela equipe que confrontasse o Asa por uma briga por liderança, né? E que até não passasse por sustos. Por outro lado, né? A gente falou que o Central a gente não esperava nada e chegou longe, né? Foi essa equipe que passou segurança. O Lagarto não foi essa equipe que a gente esperava, que brigasse ponta a ponta ali com o Asa. O time sofreu bastante, chegou a ocupar posições fora do G4 durante o caminho para a classificação e acabou terminando em segundo, mas a gente sabe que o conteúdo da campanha do Lagarto é, de certa forma, duvidoso. Eu acho que mereceu a classificação, mas a gente esperava um pouco mais. E para esse mata-mata já entra com uma situação reversa. Né? A gente espera um pouco mais agora do Central, por tudo que produziu ao longo dessa primeira fase. E detalhe, né? O Central agora entra também com uma punição. Né? A gente pode ser um peso aí na campanha do Central, né? Acabou sendo punido por conta do episódio de racismo, né? Uma denúncia que aconteceu durante uma partida entre Central e América de Natal jogando em Caruaru. E vamos ver também como que essa punição vai pesar nos bastidores do clube. Tem essa punição a cumprir o Central agora no mata-mata.
E vamos ver, né, se não consegue reversão na justiça e tudo mais, mas o fato é que acabou recebendo essa punição a equipe pernambucana. Ainda às 4 da tarde do domingo, temos um confronto de times do sul do país. O Joinville vai enfrentar o Cianorte, domingo, 4 da tarde. O Cianorte, que foi o segundo colocado do grupo A7, vai enfrentar o Jack, que foi o terceiro colocado do grupo A8, que vem numa fase terrível, né? Não venceu nenhum dos últimos 5 jogos, brigava ali cabeça a cabeça com o Barra pela liderança em determinado momento, mas teve uma queda de rendimento muito forte no fim da primeira fase. A classificação já estava garantida, mas o time que apresentou em determinado momento um futebol muito seguro entra agora no mata-mata, já não mais como favorito, como se imaginaria, Felipe. Esse é um confronto também bem interessante, assim, né? Porque é uma expressão que Marcos usava muito, e eu vou trazer de volta, um confronto muito caixa baixa, né? Porque de fato são dois times que estão aí em posições ruins na classificação geral. O Cianorte é o pior segundo colocado entre os classificados, né? Tem a 21ª melhor campanha da competição, enquanto o Joinville é o 25º, né? Então um confronto mais parelho lá embaixo, digamos, dessa disputa, né? São campanhas bem parecidas dentro de casa, apenas um ponto de diferença, né, como mandante as equipes têm. Então, perdão, as equipes têm a mesma campanha dentro de casa, né, como mandante, são 16 pontos conquistados cada um, mas fora de casa deixaram a desejar. No caso de Joinville, o que mais chama atenção é o ataque, né, que é muito improdutivo, né, são 11 gols apenas, é o pior ataque entre os classificados, enquanto o Cianorte chega com 22 gols marcados. Então tem esse fator aí que chama atenção, o ataque produziu bem, o Cianorte teve ali um momento de interrogação, né, se classificaria ou não. A distância para o Inter de Limeira chama muita atenção, não é um time que a gente apostava que teria essa um time para brigar com o Inter de Limeira, ou até mesmo para a liderança, né, a gente imaginava até o contrário, digamos, né, que o Cianorte seria líder com tranquilidade, e depois os times viriam na sequência, mas acabou que não, né, o Cianorte teve que lutar bem para classificar, terminou bem a primeira fase, isso é um ponto interessante, enquanto o Joinville chega mal. Então esse é um fator que é o diferencial para essa disputa, né? Então, de fato, o Cianorte tem ali, eu vou até pesquisar aqui, o Cianorte tem ali uma campanha de retorno abaixo também, mas o Joinville, como você citou, vem pior, né? Então, é um confronto aí que duas equipes que não tiveram uma campanha tão vistosa assim, né? O Joinville teve mais esperança de que fosse líder em algum momento, mas acabou caindo muito, o Cianorte teve que lutar muito pela classificação. Então, também, um jogo bem equilibrado, uma leve vantagem para o Cianorte pela questão do ataque, já que o Joinville peca muito nisso. No mata-mata, isso pode ser um fator positivo em certo momento, né? Você não tomar tantos gols e não fazer, né? Mas a dependência dos pênaltis é uma questão perigosa no mata-mata, a gente sabe como é que é. A gente já falou aqui um pouco mais cedo do confronto entre Tonaluso e Maranhão, né? Confronto do Maranhão, Atlético Clube do estado do Maranhão contra um paraense, que é o do Tonaluso. E agora a gente vai ter outro confronto do Maranhão contra outro nortista, né? O Manaus vai enfrentar o Imperatriz, o Cavalo de Aço foi o segundo colocado do grupo A2, enquanto o Manaus foi o terceiro colocado do grupo A1. Confronto bem interessante que a gente vai acompanhar no domingo às 5 da tarde. É isso, a gente falou de América de Natal e Juazeirense, que remete à Série D de 2017, aos traumas do América, né? E, por outro lado, esse confronto remete aos traumas do Manaus, né? Porque as duas equipes estiveram em campo pela Série D em 2018, e o Manaus foi eliminado pelo Imperatriz justo nas quartas de final daquele ano, né? Para o torcedor do Cavalo de Aço, esse é uma estatística que eles vão recorrer para este confronto, uma lembrança boa, né? E a campanha das duas equipes é muito boa, né? A do Imperatriz foi um pouco mais segura, embora também, acho que todas as campanhas aí, com raras exceções, tiveram seus percalços, né? O Imperatriz teve alguns, mas dos maranhenses que estiveram nessa competição foi o que de longe desempenhou o melhor futebol, né? E o Manaus, embora tenha tido algumas dúvidas ali, parecia que ia brigar com Independência, depois chegou o trem, né? Para brigar pela quarta vaga, o Manaus acabou se sobressaindo até o ponto de deixar essas equipes para trás e deixar o Águia de Marabá por fora, né?
Foi o Águia de Marabá que acabou sendo empurrado para disputar com essas duas equipes para ver quem ia ser a quarta força. Né? Então, Manaus terminou muito bem a fase de grupos, né, sem esse susto, né, de ter que recorrer à última vaga da chave. E chega bem para o duelo. Talvez seja um dos confrontos também mais equilibrados dessa segunda fase, né? Com duas equipes que chegam de forma para essa etapa com o astral positivo, o astral lá em cima. E a gente segue trazendo o confronto do domingo às 5 da tarde. E agora um confronto de peso, né? O Sergipe vai enfrentar o Santa Cruz que acabou perdendo a liderança do grupo A3, ficou na segunda posição. O Sergipe acabou na terceira colocação do grupo A4, mas dentro das expectativas que a gente tinha, o Sergipe acabou, inclusive, surpreendendo, né? Se classificando. E o Santa Cruz entra com todo aquele peso de SAF, de investimento, mas que fez uma segunda, o chamado retorno, né, a segunda metade da primeira fase, de maneira bem questionável e que deixa o torcedor que está aqui, começou a série D muito empolgado, agora com uma pulga atrás da orelha. É um confronto que aconteceu muitas vezes, né? São 20 jogos na história. Só não aconteceu na Série C em toda a história. Na Série D, 4 vezes. O Sergipe, inclusive, tem um retrospecto melhor. Se em 2009, na primeira edição, né, o Sergipe venceu as 2 partidas. Depois, em 2023, perdão, 22, voltaram a se encontrar. O Santa Cruz teve uma vitória e o Sergipe teve, depois empatar a outra partida. Então, o Sergipe tem essa vantagem histórica na Série D. E agora se encontram em posições diferentes, né? E o Santa Cruz, com essa queda, né, que teve, né, um time que parecia que seria líder tranquilamente da chave, acabou que perdeu a liderança para o Central em certo momento, depois acabou que perdeu para o América, né? Então ficou ali na segunda posição, vai decidir em casa, que é o fator importante para a equipe, mas de fato teve uma queda. Isso é um fator que não pode ser desconsiderado. Enquanto o Sergipe, que vem de campanhas na Série D muito ruins, né, e sempre falava da questão que o discurso do Sergipe era muito mais forte do que realmente o planejamento, e acabou que o Itabaiana conseguiu essa vaga na Série C no ano passado, se juntou com a rival Confiança, e agora o Sergipe não me pareceu ter um projeto assim, tão consistente para disputar a Série D e tal, mas conseguiu classificação, né, conseguiu reverter essa lógica, essas campanhas ruins que vinha tendo na competição. Mesmo com essa queda do Santa Cruz, eu ainda vejo o Santa Cruz abaixo. Esses confrontos entre o grupo A3 e A4 vão ser bem interessantes por isso, né, para a gente ver realmente os níveis, né? Se o Asa, de fato, é um time muito acima dos outros, e também se os times do A3, né, conseguem manter essa boa campanha em relação aos clubes do A4, principalmente o América, o Santa Cruz e o Central, que foram muito bem nessa chave. E o Santa Cruz tem o Thiago Galhardo como fator interessante, né, um cara que vem fazendo a diferença para a equipe, vem fazendo gols, e agora o mata-mata é onde recomeça tudo isso de novo. O Santa Cruz tem um confronto difícil, é favorito para mim ainda na competição, na chave, mas são duas equipes que caíram traumas, né? O Santa Cruz de permanecer mais uma temporada na Série D, enquanto o Sergipe tem essa obsessão, esse discurso mais forte do que planejamento para se juntar aos rivais. E tá bem confiança, apesar que os dois não têm garantia que continuam no ano que vem a Série C também. O Sergipe vale aquele discurso do Cascavel, né? Depois de temporadas muito ruins, né? Acho que a campanha é mais de redenção do que tudo. Né? E o que pode pesar a favor do Sergipe é por estar resgatando a autoestima, né? Acabar jogando o peso dessa disputa todo pro lado do Santa Cruz, que realmente é o favorito, é realmente a equipe que investe mais, né? E que vem numa baixa, né? No momento de baixa, pressão. O Sergipe pode encarar esse confronto jogando essa pressão pro outro lado, ainda mais quando se tem o retrospecto ao seu favor, né? Agora, pro lado do Santa Cruz, o que pode pesar a favor não só ter um time melhor, mas também pelo lado do Sergipe ainda ter esse discurso muito vivo, né? De que tem que chegar numa Série C, que tem que se igualar aos seus rivais, né? Inclusive eu tô com a camisa aqui do Confiança, mas por favor não me leve a mal. Mas assim, o Sergipe no caso ele vai ter que abandonar, acho que para esse confronto seria o melhor dos mundos poder abandonar um pouco desse discurso, deixar o favoritismo pro outro lado, jogar de uma forma mais leve,
né, porque a pressão de fato está do outro lado. O Santa Cruz vive um calvário todo ano que pensa em disputar uma Série D, pensa em conquistar uma vaga para a Série D, às vezes passa anos aí sem disputar a competição. Eu acho que a pressão está muito mais do outro lado. O Sergipe pode jogar com um pouco mais de tranquilidade, até por conta desse momento de redenção que o clube está passando. O Santa Cruz vive uma fase bem complicada realmente. Eu acho que essa vitória por 3-0 sobre o 13 na última rodada diz mais sobre o 13 do que sobre o Santa Cruz. O 13 que inclusive acabou, né, encerrou o ano do centenário, eliminado aí na vice-lanterna do grupo A3, e que nessa semana o executivo de futebol disse que o elenco era formado por jogadores apáticos. Então tava legal não a situação por lá. Agora a gente vai para a noite de domingo, né? A gente vai ter um confronto do Independência contra o Altos que foi líder do grupo A2, o Independência é quarto colocado do grupo A1, mas o Altos, apesar de ter acabado com a liderança, inclusive folgada, ele entra mais ou menos no que a gente falou do Joinville, né? Porque sustentava a invencibilidade de meses, desde o fim de março, que o Altos não perdia, e acabou a primeira fase da Série D com 2 derrotas consecutivas, e chega agora para enfrentar a equipe do Independência. Tem que ver qual é o tamanho dessas 2 derrotas, né, para a equipe do Altos, né? Nunca é bom terminar a primeira fase em baixa, né? Mas a gente viu que a campanha foi muito tranquila ao restante da campanha, né? É momento de entender qual foi o peso dessa reta final. Acho que o Altos entra como favorito, mas não vai ter vida fácil. Vai pegar uma grata surpresa na competição. A gente esperava muito mais dos amazonenses e paraenses nessa fase, né? E o Independência apareceu como uma equipe que, dentro das suas expectativas, até diria que foi bastante consistente, né? Não ia ser aquela equipe, a gente passou longe de entender o Independência como uma equipe que ia brigar por liderança, enfim, por tranquilidade. Acho que esse nunca foi o panorama para o clube, mas que competiu pela 4ª posição, que era o esperado, e foi muito bem até a última rodada, inclusive com resultados surpreendentes, né? Tanto na estreia quanto na última rodada. Foi uma das equipes que não perdeu para o Manauara, por exemplo, que é sempre uma missão muito difícil. Então, eu vejo o Altos como favorito, mas não dá para ignorar que o Independência entra com muita moral para esse confronto. Exatamente, acho que acaba que o momento do Altos equilibra mais o confronto do que ele seria em situações normais. Ainda no domingo, às 7 da noite, a gente vai ter outro confronto aí dessa segunda fase. O Marcílio Dias vai enfrentar a Inter de Limeira, que foi líder disparado do grupo A7, e o Marcílio Dias, que acabou contando com a campanha de classificação depois do retorno, depois da chegada, na verdade, do Vaguinho Dias, e acabou ficando na 4ª posição desse grupo A8. A Inter de Limeira, que tem a melhor defesa da competição, 7 gols apenas tomados, é um dos poucos clubes que não tomaram 10 gols ou mais na Série D. Chega com esse fator bem consistente, bem forte, mas um ataque também bom, né? São 21 gols marcados, o time teve muita tranquilidade para chegar, né, nessa fase. O Marcílio Dias também não sofreu tanto assim, é um time que conseguiu encontrar o Rodolfo Potiguar, um jogador essencial para essa classificação, para esse time. Ele conhece muito bem a Série D, é um jogador diferente para o padrão da competição, fez mais um golaço, inclusive, e ele dá o tom nesse meio campo do Marcílio Dias, que se recuperou na competição, teve umas 5 jogos sem perder, né, em certo momento da primeira fase, que deu tranquilidade para chegar até esse momento onde conseguiu confirmar a classificação, né, e veio com antecedência, inclusive. Inter de Limeira, que vem do rebaixamento do Paulista, tinha essa dúvida sobre o que seria a campanha da equipe, um time que não venceu no Paulistão e depois na Série D faz uma campanha muito boa, né? E vacilou na última rodada, né? Tinha tudo para ser a líder geral da competição, mas acabou que perdeu para o Goiatuba, mas nada que me pareça um problema, né? Apesar dessa disparidade que existe, eu acho que também tem um certo equilíbrio, né? O Marcílio Dias
foi um quarto colocado muito consistente do grupo A8, né? Mas a Inter de Limeira, claro, pela regularidade, pela diferença que colocou com as outras equipes do grupo A7, de fato é um time que chama muita atenção para ser a favorita nesse confronto. Tem o Miguel Bianconi como um grande destaque da equipe, fazendo gols, né? Ele é um centroavante. É um time que teve 9 jogos de invencibilidade na competição em certo momento, então também tem esse fator, e é mais um time que começou bem e termina bem, apesar dessa derrota contra o Goiatuba na última rodada, né? Não é um jogo que vai atrapalhar a vida, digamos, da Inter de Limeira, apesar que eu acho que há muito jogo nesse confronto, sim. Né? A Inter de Limeira tem favoritismo, mas não me surpreenderia se o Marcelo Dias aprontasse, não, porque realmente foi consistente também no grupo A8. Para fechar os jogos da primeira fase da Série D do campeonato, do primeiro jogo, os jogos de ida do mata-mata da segunda fase. Fechando os jogos de ida do mata-mata da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, dia 4 de agosto, às 4 da tarde, a gente vai ter o confronto que eu acho que é um dos mais difíceis, mais pesados também dessa fase da competição. O Sampaio Corrêa, com toda a pressão do mundo, né, de vir de um duplo rebaixamento, de um bi-rebaixamento aí na Série B e depois na Série C, com o risco de ficar sem calendário na próxima temporada, caso não suba de divisão. O Sampaio Corrêa, tradicionalíssimo, vai enfrentar o Manauara, né, que mais uma vez fez uma excelente campanha na primeira fase, brigou ali cabeça a cabeça com a Tunaluso pela liderança do Grupo A1, mas acabou na segunda posição. O Sampaio Corrêa começou mal, mas depois conseguiu uma ligeira recuperação, terminou na terceira posição do Grupo A2, e aí esse confronto aí também me chama muita atenção, não sei se vocês pensam a mesma coisa. Eu até tava olhando, dei uma resgatada aqui na tabela, né? E aí eu lembrei que tinha Ferroviário e Asa, né? Porque eu já tava pronto para falar aqui, né? Minha memória quase que falhou. Eu já tava pronto para falar que Sampaio Corrêa e Manauara era o confronto mais pesado desse mata-mata. Mas ainda bem que eu dei uma checada aqui. Mas é de fato sim um dos confrontos mais pesados. É aquele confronto tradicional de Série D de equipe de camisa pesada contra projeto, né? E eu falo até de projeto, que bom a gente poder falar que o Manauara tem um projeto agora, né? Depois de todo o susto que a gente passou na temporada passada, de se a gente não subir, vamos desistir, né? E que bom que o Manauara não desistiu e chegou com muita força nessa temporada. Mostrou mais uma vez por que é uma das equipes favoritas ao acesso, né? Ano passado teve uma campanha invicta na fase de grupos, esse ano não passou ileso, mas passou sem sustos, né? A gente em nenhum momento duvidou que o Manauara ia chegar à segunda fase pelo futebol que o time apresentou até o final, né? E já pelo lado do Sampaio Corrêa, acabou correspondendo à expectativa da camisa pesada, né? De chegar à segunda fase, mas em que condições a gente não tem essa certeza de que o Sampaio Corrêa possa chegar até o final com esse acesso em mãos. Acho que agora é uma nova etapa, claro, né? O Sampaio Corrêa pode virar essa página, mas dentro de campo vai precisar desempenhar um melhor futebol para convencer diante do Manauara, que pode avançar e chegar muito mais longe na competição. Eu tenho muito pé atrás com o grupo A2 e o A6, né, com os times classificados, né, tirando o Altos, o Imperatriz e o Rio Branco, do grupo A6. O Sampaio também parece que, assim, teve mérito, né, de classificar, não teve a pontuação, mostra, né, que a diferença foi ok, né, o quarto colocado, não ficou naquele bolo de não querer se classificar, né, então quis a classificação, conseguiu isso de maneira tranquila, digamos, mas eu também fico naquela dúvida se o grupo, né, não beneficiou muito a equipe, né, não é um time que me empolgou tanto assim nessa primeira fase, né. E assim, eu também não tinha muita expectativa sobre o Sampaio Corrêa, mas de fato acho que o jogo que demonstrou na primeira fase, apesar do Erivan, pelo dia, ter melhorado a equipe no decorrer da disputa, mas é um time que tem uma pressão muito grande, como você citou, né? Se não subir, não terá calendário para o ano que vem, o que será uma tragédia para um time que vem de uma década de consistência, né? De
até chegar, até lutar por Série A em certo momento, 2 edições de Série B. O Manauara, como o Marcos citou, né, um time que ainda bem que manteve o projeto, mas também tem pressão, né, já que além da questão financeira, do investimento que tem, mas também de não ter vaga na próxima temporada, né. Não foi bem no Amazonense, não foi bem a ponto de conseguir uma vaga para a próxima edição. E o Manauara, o que cria uma interrogação é essa liderança que parecia tranquila em certo momento, mas acabou que no segundo turno a Tunaluso desandou a jogar bem, demonstrar resultado, demonstrar desempenho, conseguiu passar o Manauara. Então essa é a questão que eu acho que beneficia o Sampaio Corrêa, mas para mim ainda há um desnível, o Manauara é favorito. E só para pontuar, só para encerrar, eu até estava dando uma checada aqui nas campanhas, até que, curiosamente, o Sampaio Corrêa e Manauara fizeram campanhas muito iguais enquanto mandantes. Todas as duas terminaram a primeira fase até com 15 pontos, como jogando dentro de casa. Acho que até o Sampaio Corrêa um pouco menor na questão de saldo, mas a diferença está na campanha de visitante, que o Manauara foi a 8ª melhor campanha de visitante, com 11 pontos conquistados, e o Sampaio Corrêa fora de casa conquistou apenas 6. Então isso pode também pesar neste duelo. Então é isso, passamos aí pelos 16 jogos aí dessa segunda fase, desse mata-mata, desse primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, e obviamente vamos palpitar. E aí vocês vão alternando aí a ordem de início das respostas, mas eu quero saber quem é que vai se classificar entre Goiatuba e São José. São José. Siga o relator, São José. Maranhão e Tunaluso. Tuna. Vou com o Marcos. Maricá e Aparecidense. 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 Água Santa e Ceilândia. 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 Cascavel e Barra. 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 Ferroviário e Asa. 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 Misto e Portuguesa. Vou de Portuguesa, mas não me surpreenderia. Eu sigo a resposta do Marcos. Portuguesa, mas não me surpreenderia. Luverdense e Rio Branco. Vou de Rio Branco, mas ainda com um pouquinho de pé atrás. Mas vou de Rio Branco. Um dos jogos mais interessantes dessa segunda fase, sim. Tudo pode acontecer, mas eu vou também um pouco com o Rio Branco também, pela queda do Luverdense nessa reta final. Juazeirense e América de Natal. América. América. Central e Lagarto. Central. É isso. Vou de Central também. Mas eu acho que também o Lagarto pode aprontar. Joinville e Cianorte. Esse é bem difícil, mas eu vou apostar no ataque do Cianorte. Eu vou apostar no ataque do Cianorte também. Manaus e Imperatriz. Rapaz. Eu vou de Manaus. Nossa. Eu vou de Imperatriz. Primeira discordância, finalmente. Sergipe e Santa Cruz. Santa. Cruz. Independência e Altos. Altos. Esse tem um cheirinho, hein? Um cheirinho de zebra no ar, mas eu vou de Altos. Marcílio Dias e Inter de Limeira. Eu vou de Inter, mas ele pode passar sim. Sigo o relator até na lógica aí também. E para fechar, Sampaio Corrêa e Manauara.
Manauara. Fechado, então, os palpites, nossos palpites para esse mata-mata. Lembrando que a gente foi bem mal na tier list da primeira fase. Então, a gente vai encerrando, mas antes é o tempo para a consideração final de cada um de vocês. Bom, né, a gente só teve uma discordância, né? Então, se a gente for mal, a gente vai mal junto. Se a gente for bem, a gente vai bem junto. Então, tem esse fator aí interessante desses palpites, né? Empolgado, né, com esse início de mata-mata, né? Um novo campeonato começa, né? Acho que tudo que a gente fala da primeira fase agora vai, de fato, a gente vai conferir se as nossas teorias, as nossas análises, as comparações que a gente faz tem sentido, né? Claro que o mata-mata são apenas 2 jogos, não define muita coisa, né? São 2 finais de semana onde você pode estar bem ou estar mal e acabar definindo o seu ano, mas a gente espera que as coisas se comprovem, digamos, que os times entrem dando continuidade, né, ao que vem demonstrando. Claro que em alguns casos tem que melhorar, mas de fato o mata-mata, como sempre a gente falou muito nesse episódio, é traiçoeiro e é um novo campeonato, né? Então, é aquela máxima que a gente vai repetir muito também. Se você tiver chance de fazer gols, faça, porque o mata-mata é traiçoeiro. Exatamente. Mais uma vez agradecer por participar de um episódio de quarta categoria, junto com meus amigos. É o tira-teima que o Felipe falou, né? Agora é a hora de a gente botar todas as nossas teorias à prova, né? A gente vem se queimando aqui no podcast desde a tier list, né? Que fique bem claro. Agora chegou a hora de nos queimarmos aqui de novo, né? Botar todo o nosso conhecimento de Série D à prova também, junto com as campanhas das equipes. E estou mais uma vez empolgado para esse mata-mata. Vamos ver ao final das quartas de final, né? Claro que vamos etapa por etapa, mas eu quero ver como que vai ser após as quartas de final, como que tudo isso vai se desenhar, como que todas as nossas teorias e práticas aqui vão acabar terminando. No mais, queria puxar a sardinha aqui para o Espírito Santo e falar sobre a Copa Espírito Santo, que vale vaga na Série D do ano que vem, e já temos a final da competição. De um lado, Vitória Futebol Clube, do outro lado, Porto Vitória, que acabou reagindo no jogo de volta contra a Desportiva, classificou nos pênaltis, né? Após uma eliminação até frustrante na Série D, a equipe conseguiu virar a chave até muito rápido e já tem uma final para jogar no próximo domingo à tarde, às 17 horas. Muito bem, então assim a gente vai encerrando a edição 160 do quarta categoria, trazendo tudo o que se esperar aí dessa primeira fase, dessa primeiro mata-mata, na verdade, da Série D do Campeonato Brasileiro. E na semana que vem a gente volta para falar sobre esses jogos de ida e a expectativa para os primeiros classificados para as oitavas de final da Série D de 2025. A todo mundo que nos acompanhou, um abraço e até semana que vem.